Desperta, tu que dormes. Efésios 5,14. Apresento agora uma pergunta simples. Você está dormindo quanto à sua alma? Há muitos que têm o nome de cristãos, mas não o caráter que deveria acompanhar esse nome. Deus não é o rei de seus corações. Eles se preocupam com as coisas terrenas. Essas pessoas muitas vezes são rápidas e inteligentes nos assuntos desta vida. Muitos deles são bons homens de negócios, bons no trabalho diário, bons patrões, bons empregados, bons vizinhos. Tudo isso eu reconheço plenamente. Mas é da parte eterna deles que estou falando, é das suas almas imortais. E quanto a isso, se alguém pode julgar pelo pouco que fazem por ela, eles são descuidados, irrefletidos, imprudentes e indiferentes. Estão dormindo. Não digo que Deus e a salvação sejam assuntos que nunca lhes passam pela mente, mas digo isto: eles não ocupam o lugar principal ali. Tampouco digo que todos vivam da mesma maneira. Alguns, sem dúvida, vão mais longe no pecado do que outros. Mas afirmo isto: todos se desviaram, cada um para o seu próprio caminho, e esse caminho não é o de Deus. Não conheço outra regra para julgar a condição de um homem senão a Bíblia. Agora, ao olhar para a Bíblia, só posso chegar a uma conclusão sobre essas pessoas: estão dormindo quanto às suas almas. Essas pessoas não veem a pecaminosidade do pecado, nem sua própria condição perdida por natureza. Parecem tratar com leveza a transgressão dos mandamentos de Deus e se importam pouco se vivem ou não de acordo com sua lei. No entanto, Deus diz que o pecado é a transgressão da lei, que seu mandamento é amplíssimo, que toda a imaginação do coração natural é má, que o pecado é algo que ele não pode suportar, que ele o odeia, que o salário do pecado é a morte, e que a alma que pecar, essa morrerá. Certamente estão dormindo. Essa é a condição da sua alma? Lembre-se da minha pergunta: você está dormindo? Essas pessoas não veem sua necessidade de um Salvador. Parecem pensar que é algo fácil chegar ao céu e que Deus de alguma forma será misericordioso com elas no final, mesmo que não saibam exatamente como. No entanto, Deus diz que Ele é justo e santo e que nunca muda, que Cristo é o único caminho e que ninguém pode vir ao Pai senão por Ele, que sem o seu sangue não há perdão de pecados, que um homem sem Cristo é um homem sem esperança, que aqueles que querem ser salvos devem crer em Jesus e vir a Ele, e quem não crer será condenado. Certamente estão dormindo. Mais uma vez pergunto: essa é a condição da sua alma? Lembre-se da minha pergunta: você está dormindo? Essas pessoas não veem a necessidade da santidade. Parece que acham suficiente viver como os outros e seguir o modo de vida dos vizinhos. E quanto a orar e ler a Bíblia, cuidar das palavras e ações, cultivar a verdade e a mansidão, a humildade e a caridade e manter-se separado do mundo, são coisas que não parecem valorizar de forma alguma. No entanto, Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, que nada que contamine entrará no céu, que seu povo deve ser um povo peculiar, zeloso de boas obras. Certamente estão dormindo. Mais uma vez pergunto: essa é a condição da sua alma? Lembre-se da minha pergunta: você está dormindo? O pior de tudo é que essas pessoas não parecem sentir o perigo em questão. Caminham de olhos fechados e parecem não saber que o fim de seu caminho é o inferno. Alguns sonhadores imaginam que são ricos quando estão pobres, que estão fartos quando têm fome, que estão bem quando estão doentes, e acordam para descobrir que tudo era um engano. Assim, muitos sonham com relação às suas almas. Iludem-se pensando que terão paz, mas não haverá paz. Imaginam que está tudo certo e, na verdade, descobrirão que tudo está errado. Certamente estão dormindo. Mais uma vez eu pergunto: essa é a condição da sua alma? Lembre-se da minha pergunta: você está dormindo? Se a consciência te incomoda e diz que você ainda está dormindo, o que posso dizer para te despertar? Sua alma está em terrível perigo. Sem uma mudança profunda, ela estará perdida. Quando acontecerá essa mudança, afinal?
Você está morrendo e não está pronto para partir. Está a caminho do juízo e não está preparado para se encontrar com Deus. Seus pecados não estão perdoados, sua pessoa não está justificada, seu coração não foi renovado. O próprio céu não seria felicidade para você se lá chegasse, pois o Senhor do céu não é seu amigo. O que ele agrada não agrada a você. O que ele reprova não lhe causa dor. Sua palavra não é seu conselheiro. Seu dia não é seu deleite. Sua lei não é sua guia. Você pouco se importa em ouvir sobre ele, nada sabe sobre falar com ele. Estar para sempre em sua companhia seria algo que você não suportaria, e a sociedade dos santos e dos anjos seria um fardo e não uma alegria. Do modo como você vive, seria como se a Bíblia nunca tivesse sido escrita, como se Cristo nunca tivesse morrido, como se os apóstolos fossem tolos, os cristãos do Novo Testamento fossem lunáticos e a salvação do Evangelho uma coisa desnecessária. Desperte e não durma mais. Não pense em dizer que não pode acreditar que sua situação seja tão grave, ou que o perigo seja tão grande, ou que Deus seja tão exigente. Eu respondo, o diabo tem colocado essa mentira enganosa no coração das pessoas há quase 6.000 anos. Tem sido sua grande armadilha desde o dia em que disse a Eva, certamente não morrereis. Não seja tão fraco a ponto de cair nessa. Deus nunca deixou de punir o pecado e nunca deixará. Nunca falhou em cumprir sua palavra, e você descobrirá isso para sua própria perda um dia, se não se arrepender. Então, desperte, desperte. Não pense em dizer que é membro da Igreja de Cristo e por isso não tem dúvidas de que é tão bom cristão quanto os outros. Eu respondo, isso apenas tornará seu caso pior se você não tiver mais nada para apresentar. Você pode estar registrado entre o povo de Deus, pode ser contado no número dos santos, pode passar anos ouvindo o som do Evangelho, pode usar formas sagradas e até vir à mesa do Senhor regularmente. E ainda assim, com tudo isso, se o pecado não for odioso, se Cristo não for precioso, se o seu coração não for um templo do Espírito Santo, você provará no fim que não é melhor do que uma alma perdida. Uma vocação santa nunca salvará um homem impuro. Por isso eu te digo, desperte, desperte. Não pense em dizer que foi batizado e, portanto, sente-se confiante de que nasceu de Deus e tem sua graça dentro de si. Eu respondo, você não tem nenhum dos sinais que São João me mostrou em sua primeira epístola, que distinguem tal pessoa. Não vejo você confessando que Jesus é o Cristo, vencendo o mundo, não cometendo pecado, amando seu irmão, praticando a justiça, guardando-se do maligno. Como então posso crer que você nasceu de Deus? Se Deus fosse seu pai, você amaria a Cristo. Se você fosse filho de Deus, seria guiado por seu Espírito. Quero evidências mais fortes? Mostre-me arrependimento e fé. Mostre-me uma vida escondida com Cristo em Deus. Mostre-me uma conduta espiritual e santificada. Esses são os frutos que quero ver, se é para eu crer que você tem em si a raiz da verdadeira fé e que é um ramo vivo da videira verdadeira. Mas sem isso, o seu batismo só aumentará sua condenação. Eu te digo, desperte, desperte. Falo com firmeza porque sinto profundamente. O tempo é curto demais, a vida é incerta demais para que fiquemos presos a formalidades. Mesmo correndo o risco de ofender, uso palavras diretas e claras. Não suporto a ideia de ouvir você ser condenado no grande dia do juízo, de ver o seu rosto entre a multidão à esquerda de Deus, entre os que estão indefesos, sem esperança e fora do alcance da misericórdia. Não suporto tais pensamentos, eles me entristecem profundamente. Antes que o dia da graça termine e o dia da vingança comece, eu te chamo a abrir os olhos e se arrepender. Considere os seus caminhos e seja sábio, desperte, por que quereis morrer? Como embaixador de Cristo, eu te suplico, reconcilie-se com Deus. O Senhor Jesus, que veio ao mundo para salvar pecadores, Jesus, o mediador designado entre Deus e os homens, Jesus, que nos amou e se entregou por nós, Jesus te envia uma mensagem de paz. Ele diz, vinde a mim. Vinde é de fato uma palavra preciosa e deveria te atrair. Você pecou contra o céu, mas o céu não pecou contra você. E veja, o primeiro passo em direção à paz vem do céu. É a mensagem do Senhor, vinde a mim. Vinde é uma palavra de convite misericordioso.
Não parece que o Senhor Jesus está dizendo: pecador, estou esperando por você. Não tenho prazer na morte de ninguém. Quero que todos cheguem ao arrependimento. Vivo e juro que não me agrado na morte do que morre. Desejo que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O juízo é a minha obra estranha. Meu prazer está na misericórdia. Ofereço a água da vida a todo aquele que quiser tomá-la. Estou à porta do seu coração e bato. Por muito tempo estendi as minhas mãos para você. Aguardo para ser misericordioso. Ainda há lugar na casa de meu Pai. Minha longanimidade espera que mais filhos dos homens venham ao trono da graça antes que a última trombeta soe. Que mais andarilhos retornem antes que a porta se feche para sempre. Ó pecador, venha a mim. Vinde é também uma palavra de promessa e encorajamento. Não parece que o Senhor Jesus está dizendo: pecador, tenho presentes preparados para você. Tenho algo de valor eterno para oferecer à sua alma. Recebi dons para os homens, até mesmo para os rebeldes. Tenho perdão gratuito para o mais ímpio, uma fonte cheia para o mais impuro, uma veste branca para o mais manchado, um novo coração para o mais endurecido, cura para o quebrantado, descanso para o sobrecarregado, alegria para os que choram. Ó pecador, não é em vão que eu te convido, tudo está preparado. Vem a mim. Ouça a voz do Filho de Deus. Veja que você não recuse aquele que fala. Afaste-se do pecado, que nunca te dará prazer verdadeiro e no fim será amargo. Afaste-se de um mundo que nunca poderá te satisfazer. Venha a Cristo. Venha com todos os teus pecados, por mais numerosos e graves que sejam, por mais longe que tenha ido de Deus e por mais provocadora que tenha sido sua conduta. Venha como está, indigno, inapto, despreparado como você possa se considerar. Você não se tornará mais digno adiando. Venha agora mesmo, venha ao Senhor Jesus Cristo. Como escaparás de fato se negligenciares tão grande salvação? Onde te apresentarás se fizeres pouco caso do sangue de Cristo e ultrajares o Espírito da graça? É coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo, mas nunca tão terrível quando os homens caem debaixo da luz do Evangelho. A estrada mais triste para o inferno é aquela que passa por debaixo do púlpito, ao lado da Bíblia e através de avisos e convites. Oh, cuidado! Não aconteça que, como Israel em Cádiz, chores o teu erro quando já for tarde demais, ou, como Judas Iscariotes, descubras o teu pecado quando já não houver espaço para arrependimento. Levanta-te e clama ao Senhor. Não sejas como Esaú, não vendas bênçãos eternas pelas coisas de hoje. Certamente já basta o tempo passado em que foste descuidado e sem oração, sem Deus e sem Cristo, apegado ao mundo e às coisas terrenas. Que o tempo que te resta seja, enfim, dedicado à tua alma. Ora, eu te suplico, para que sejas capacitado a abandonar os velhos caminhos e os velhos hábitos, e para que te tornes um novo homem. Não cedo a ninguém em meus desejos pela tua felicidade, e o meu maior desejo é que te tornes uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é algo muito melhor do que riquezas, ou saúde, ou honra, ou conhecimento. Um homem pode chegar ao céu sem essas coisas, mas não pode chegar lá sem conversão. Em verdade te digo, se morreres sem ter nascido de novo, teria sido melhor nunca teres nascido. Nenhum homem vive de fato até que viva para Deus. Deixo minha pergunta contigo, que o Senhor conceda que ela seja uma palavra no tempo certo para a tua alma. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que seja salvo. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Levanta-te, ó dorminhoco, e clama a Deus. Ainda há esperança. Não abandones as tuas misericórdias. Não percas a tua própria alma.